Bom, estou aqui com o Lucas Baquiga, formado em Gestão Pública pela Universidade de São Paulo e atualmente trabalha no gabinete do vereador Natalini como assessor parlamentar legislativo. Vamos tirar algumas dúvidas sobre o voto, como ele funciona e como as pessoas se comportam nesse momento tão importante da democracia, né? Bom, Lucas, é um prazer estar aqui com você, né? E eu gostaria de você nos informar isso, né? Como que as pessoas, como você avalia a votação das pessoas? Elas votam realmente consciente ou elas vão muito por impulso de fake news, porque meu tio falou para eu votar em tal candidato? Pelos veículos de comunicação, que também tem uma potência muito importante nesse momento, enfim. Muito obrigado pelo convite. Você tem uma série de questões, né? A gente já participou dentro de 4 campanhas já ao longo do tempo e a gente tem algumas experiências. Então, o primeiro fato é que a nossa eleição aqui no Brasil ela é muito personificada. As pessoas não, na grande maioria, não que não exista o voto ligado às pautas partidárias, às bandeiras partidárias. Nós temos ainda muitas pessoas no país que acompanham isso, mas uma tendência cada vez maior, até mesmo pelo descrédito das instituições partidárias, esse voto ser muito personificado. Então não importa onde a pessoa está, em que partido ela está, se eu conheço, se eu gosto, eu acabo votando nela. Por um lado é bom, porque você tem essa proximidade com a pessoa, ou você conhece, ou você acompanha nas redes sociais, você cria um elo com a pessoa, isso até ajuda na fiscalização, porque você vai querer ser parte daquele mandato. Mas ao mesmo tempo você acaba deixando as bandeiras partidárias, que são importantes, que são questões que são discutidas, tem embasamento filosófico, tem uma série de embasamentos, são bandeiras e políticas públicas que os partidos acreditam que são importantes para o país. E a cada vez mais, por conta desse comportamento eleitoral, a gente vai distanciando as pessoas da própria vida partidária, que é muito importante, né? E então acaba sendo condicionado dessa forma o voto. Então, eu sou da tua família, você me indica, eu não estou muito por dentro da política, eu às vezes nem quero votar, mas por você ser minha parente, você acaba me indicando um candidato e eu acabo votando. Então, é muito ruim, na minha avaliação, eu acho isso muito ruim, porque você acaba distanciando demais as grandes discussões, e essa eleição que a gente passou em 2018 é a prova disso. A gente não foi para o embate de ideias, mas para o embate pessoal. Foram ofensas pessoais que foram as pautas de todas as eleições pelo país. Os debates de governador de segundo turno todos foram de ataques e não de propostas. Isso é um dos problemas do nosso sistema eleitoral, né? A gente acabou criando essa personificação, né? São os salvadores da pátria, que a gente sempre fala, né? E, lógico, essas eleições foram marcadas justamente por fake news. Uma produção muito grande, a gente tem um anseio por informação e informação rápida. Isso acaba prejudicando, porque hoje você tem grupos políticos nos Facebooks que você prioriza pegar a informação deles do que pegar de portais renomados já. Então a gente está informalizando a informação, né? E você acaba abrindo precedente para essas fake news que foram o grande objeto dessa eleição, já tinham feito muito barulho na eleição norte-americana e aqui no Brasil a gente só replicou e aprofundou essas questões, né? E lógico, a mídia também tradicional também acaba escolhendo seus candidatos. Isso é natural, é um processo eleitoral que envolve paixões. Nada é imparcial. Exatamente, tudo tem uma tendência, mas é um comportamento curioso aqui no Brasil nessa questão. Eu acho que o objeto de uma reforma política efetiva precisaria atacar justamente nisso. Né? A gente tentar reequilibrar e reestruturar nossas instituições partidárias para que as pessoas vejam essas instituições como suas representantes, independente dos seus candidatos. Porque quando você tem um partido, você tem uma cota de candidatos que você pode apresentar. Em tese, quando a gente tem um sistema político forte, independente da pessoa, ela deveria seguir aquelas diretrizes do partido.
Hoje em dia a gente tem vários partidos que no parlamento, cada candidato, cada mandatário efetivo acaba votando de um jeito que vai totalmente contra o que o partido acredita. Isso justamente por essa personificação. Ele foi eleito por ele e não pelo partido. Entendeu? Então, acho que é um problema. E com relação à ocupação de cadeiras no Congresso, aqui na Câmara, na UESP, enfim, como funciona? E também a questão que há dentro disso o voto por legenda, né? Como é que ele funciona? Também tem a questão do coeficiente, que é uma conta que vocês fazem. Isso. Então, esse é um outro problema do nosso sistema eleitoral, que é a dificuldade de explicar para a população como se faz, como se dá essa ocupação de cadeiras. Muitas vezes a gente vê candidatos com mais de 100 mil votos, por exemplo, no caso da Assembleia Legislativa, que acabam ficando para fora. E o porquê eles acabam ficando para fora? Você tem uma conta para ocupação de cadeiras. Então, por exemplo, se você pegar o caso aqui da Câmara dos Vereadores, nós temos 55 vereadores. A conta é, desmentindo uma fake news, votos brancos vão para quem está na frente. Tanto brancos e nulos, eles são descontados dessa conta. Então, quando a gente tem uma eleição, votos totais, a gente está contando os votos efetivos, os brancos e os nulos. Para a gente calcular essa ocupação de cadeira, a gente precisa dos votos válidos, que são totais de votos, menos brancos e nulos. Nos eleitores que votaram realmente em um candidato. Exatamente. Excluindo branco e nulo. Exclui branco e nulo dessa conta. E o voto por legenda também exclui disso? Também. O voto de legenda ele vai direto, o voto de legenda entra depois na conta. Sim. Né? Então, assim, você pega os votos totais menos brancos e nulos. Você vai ter os votos válidos, que são os que a gente precisa para contar a ocupação das cadeiras. Então, a gente tem os votos válidos, totais menos brancos e nulos, você vai chegar no número X. Nesse número X, você adiciona os votos de legenda, né? E aí você vai chegar nos votos válidos totais, que são totais menos brancos e nulos, mais os votos de legenda. A partir desse número, você tem que dividir pelo número de cadeiras a serem ocupadas. Então a gente está falando aqui da Câmara, são 55 cadeiras. Então você pega os votos válidos totais e divide por 55 cadeiras. Essa continha vai sair o quociente ou coeficiente eleitoral. Então, por exemplo, aqui na casa, historicamente, tem sido de 90 a 100 mil votos. Essa conta dos votos válidos totais divididos por 55 cadeiras a serem ocupadas. Então, vamos chutar que seja essa conta de 100 mil votos. Então, a cada vez que o partido atingir 100 mil votos, ele ganha uma cadeira. Então, vamos fazer uma suposição aqui. O partido A teve 300 mil votos, o partido B teve 200 mil votos e o partido C teve 150 mil votos. O primeiro, como o coeficiente eleitoral é 100 mil votos, o primeiro fez 300 mil, vão ter 3 cadeiras. O partido B fez 200 mil, 2 cadeiras. E o partido C fez 150 mil. Ele vai ocupar uma cadeira e ainda vai sobrar 50 mil votos. Isso acontece com todos os partidos praticamente. A gente tem uma sobra de votos. Esses votos que ficam de sobra, eles são redivididos entre todos os partidos. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vota no partido A e na hora vamos fazer o contrário, no partido C, que foi o que conseguiu só uma cadeira e teve o restante de 50 mil votos, normalmente a gente pode acabar votando num candidato do partido C e elegendo um candidato do partido A. Porque ele, como ele tem mais cadeiras, pela conta ele tem prioridade de receber uma cadeira a mais pelos restos. É uma conta mais complexa, mas funciona basicamente dessa forma. E os votos válidos, os votos de legenda, eles funcionam justamente para incorporar esse número. Então, por exemplo, às vezes você pode ter um partido que tenha muito voto de legenda e candidatos mal votados. Sim. Mas se eles atingirem o coeficiente eleitoral, eles ganham uma cadeira. Pela legenda. Pela legenda.
Só que aí a gente teve uma mini reforma política no Congresso Nacional que estipulou algo muito importante. Para a pessoa conseguir ocupar essa cadeira, ela tem que ter pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. Então, no caso aqui que a gente estava fazendo a simulação de 100 mil votos, se o candidato não tiver pelo menos 10 mil votos, ele não pode ocupar a cadeira. Para evitar aqueles famosos puxadores de voto que acabaram elegendo pessoas com 10, 15 mil votos no Congresso Nacional, que é uma votação pífia, né, perto da representatividade. Você vai representar 44 milhões de eleitores eleito com 15 mil votos. Né, é muito complicado. Não representa toda a sociedade. Não Isso representa. também é uma outra questão que a gente pode falar, né? Sim. Muitas pessoas estão reclamando da votação para presidente, por exemplo, falando que o Bolsonaro não me representa, pois votaram no Haddad, mas ele foi eleito democraticamente, né? Sim. Então é uma questão de não se representar, mas você tem que aceitar porque os números falaram, então pessoas Exato. votaram nele, né? Exato. Que nem aqui no Brasil a gente tem muito claro, o mais votado entra. Sim. Eu acho ainda mais polêmica a eleição nacional norte-americana. Uhum. A gente teve o Trump ganhando na maioria dos colégios eleitorais, só que a Hillary Clinton teve muito mais voto nominal. Isso Né? também é uma questão que muitas pessoas não entendem. Até eu mesma, como não tenho vivência lá, não entendo muito bem. Porque se nos votos populares a Hillary Clinton ganhou pelo voto do povo, qual a influência desses delegados para votarem e elegerem o Trump? Então, porque assim, o sistema ele é muito interessante lá. Você tem esse sistema de delegados. Sim. É simples. Se o candidato num estado que tem 10 delegados, se ele tiver 6 votos, que é a maioria mais um, ele acaba levando os 10. Mesmo que isso não represente a votação nominal, que é o que acontece lá. Entendeu? Então, se os delegados, por maioria simples, acabarem votando em um candidato, ele acaba levando 100% daqueles delegados do estado. Então, se vocês forem buscar esse retrospecto, o Trump ganhou em todos os estados, muitos estados, Sim. muito mais do que a Hillary, porque os delegados garantiram maior votação. Mas o voto das pessoas que foram na urna votar foram maiores para a Hillary. Sim. É um sistema muito distante do nosso. Sim, muito complexo. O nosso, a questão a divisão cada vez tem sido maior, a polarização tem sido maior. E ao mesmo tempo que o Haddad fala com lucidez de que o Bolsonaro precisa reconhecer os mais de 45 milhões de eleitores, o Haddad também precisa reconhecer os mais de 55 milhões de eleitores Exato. do Bolsonaro, e ambos têm que reconhecer os quase 40 milhões de votos brancos e nulos. Exato. Então, o nosso sistema acho que é até muito mais transparente, muito mais claro. Pode ser a eleição mais apertada da história, pode ser por um voto, mas o mais votado é o que ganha. Porque, em tese, ele tem um voto a mais, ele tem maior representatividade. Sim. Então, é um sistema claro, é um sistema polêmico, é claro, porque, mais uma vez, quando a gente está falando de eleição, a gente está falando de paixões. Uhum. Então, isso divide muito o país, gera uma série de crises. Mas é um sistema que, na minha visão, é muito mais transparente. O mais votado tem maior condição de representar. Exato. Tá bom, Lucas, muito obrigada, viu, Eu que pelas agradeço. informações. Espero que agora a população vote mais consciente, né, a partir de agora. Claro que com o tempo isso vem evoluindo depois da ditadura militar, né, que a gente conseguiu o voto pela democracia, né, pela Constituição de 88, mas ainda há alguns resquícios, alguns problemas, então tomara que a gente consiga evoluir cada vez mais, né? Com certeza. Obrigada. Muito obrigado.